Bom dia nesta manhã de domingo de Páscoa, domingo em que nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso devocional tem como tema a ressurreição de Cristo. Eu vou ler um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, verso de 1 até o verso 7. Abram aí suas Bíblias em João, capítulo 21, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Esta é a manhã gloriosa da ressurreição de Cristo que nós comemoramos. Jesus fez várias aparições após a sua ressurreição. Os sacerdotes, as autoridades do judaísmo tomaram o máximo cuidado, foram falar com Pilatos. Pilatos botou uma guarda ali no túmulo para que, segundo as autoridades, os seus discípulos não roubassem o corpo. Ora, nem 10 legiões de soldados romanos poderiam evitar que o anjo removesse a pedra e que o Jesus ressuscitasse do túmulo. O túmulo está vazio desde aquela manhã do primeiro dia. Mas Jesus apareceu a vários discípulos, mostrando a sua ressurreição. Por exemplo, a Maria Madalena. Marcos 19,6 diz: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsos 7 demônios. Depois apareceu às mulheres, Mateus 28,9, e indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. Então Jesus também aparece a várias mulheres. Apareceu a Cleopas e seu companheiro quando iam fugindo para Emaús com medo. E Jesus aparece para confortá-lo. Lucas 24:34 diz: os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como dele foi conhecido no partir do pão. Apareceu a Simão Pedro, Lucas 24:34, os quais dizia: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E já apareceu a Simão. Apareceu a 10 dos seus apóstolos, Tomé não estando com ele, João 20, 19 a 23. E depois apareceu novamente aos apóstolos, e desta vez Tomé estava com eles. Então Jesus apareceu a vários
apóstolos, a vários discípulos, às mulheres, aos 2 no caminho de Emaús, e depois mais à frente, o apóstolo Paulo vai dizer que apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, e depois a ele, por último. Então, a ressurreição de Cristo foi algo visível, comprovado, mas de todas as aparições após a sua ressurreição, a que mais me impressiona é esta que eu li aqui em João 21, de 1 a 7. Há 7 discípulos no mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, que fica ali na cidade de Tiberíades. Tiberíades fica à beira do mar da Galileia. Quem já andou em Israel pode comprovar aquela paisagem maravilhosa ali em Tiberíades, olhando para o mar da Galileia. Então esta é a aparição de Jesus mais impressionante. Por quê? E foi já dias após a sua ressurreição, porque Jesus havia encarregado aqueles homens de pregar o evangelho, de divulgar a morte e a sua ressurreição para o perdão dos pecados. E aqueles homens estavam falhando. Há uma história, e eu estou dizendo história porque é uma história inventada para ilustrar a fraqueza dos homens, a nossa fraqueza em fazer a obra de Deus. Naquele livro, Amizade, a chave para a evangelização, o autor conta essa história. Estou dizendo história com E. Ele diz que Jesus, ao chegar ao céu, o anjo Gabriel se aproxima e diz: Senhor, tu deves ter sofrido muito lá na terra pelos homens. E Jesus diz: sim, sofri. O Senhor deve ter amado muito aqueles homens para dar a sua vida por eles. E Jesus diz: sim, eu os amo. E Gabriel, com ar preocupado, disse: Senhor, e o que tu fizeste para que essa história seja divulgada e chegue a todos os recantos da terra, em todos os tempos? E Jesus teria dito: confiei estes acontecimentos e esta história a alguns amigos, a alguns homens amigos lá na Galileia. E Gabriel, sabendo da fraqueza do ser humano, mais preocupado ainda, volta a perguntar a Cristo: e se esses homens, e se esses homens falharem, qual o segundo plano, qual o plano B? E Jesus teria dito: não tenho plano B. Este é o plano. Agora, deixando esta história de lado, parece que Gabriel tinha razão. Aqui esses homens que Jesus encarregara de pregar o evangelho, de divulgar as boas novas, parece que estavam falhando. Jesus os havia chamado para serem pescadores de homens. E eles eram pescadores de peixes. Então deixaram as suas redes, os seus barcos, e vieram ser discípulos, apóstolos de Cristo. Mas agora estão fazendo o caminho inverso. Pedro e mais 6 apóstolos estão voltando à antiga profissão: pescar peixes no mar da Galileia. E eu creio que eles devem ter pensado: Jesus não está mais aqui, Jesus já foi para o céu, já ressuscitou, vamos cuidar da nossa vida, da nossa profissão, é o que nós sabemos fazer e somos exímios, peritos, pescadores. Só que naquela noite não apanharam nada. Os grandes pescadores não apanharam uma sardinha, um peixinho sequer. E pacientemente, ao clarear do dia, Jesus já está ali na praia, esperando por eles, peixes sobre brasas, trazendo para eles o café da manhã.
E Jesus pergunta: filhos, tende aí alguma coisa de comer? A resposta deles, depois de uma noite cansativa no mar, foi: não, tinham nada. E Jesus diz: lance a rede agora aí. O texto lá vai dizer que eram 200 côvados, 90 metros. Ora, ninguém apanha peixe a 90 metros da praia. Eles passaram a noite em alto mar e nada, mas ali apanharam 153 grandes peixes. Sabe a lição que Jesus nos dá ali? Muitas vezes nós estamos preocupados apenas com os nossos afazeres, com o pão de cada dia, com os bens materiais, e deixamos de lado o Evangelho. Deixamos de lado fazer missões, o investir na obra de Deus. Pregar a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo. E vamos cuidar dos nossos negócios. E Jesus já dissera outra vez: não andeis ansiosos de coisa alguma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Mas nós fazemos o contrário, buscamos primeiro o nosso reino, e se der tempo, e se sobrar tempo, vamos cuidar do reino de Deus. Jesus aqui nos dá uma lição, não só a pastores e missionários, que eu creio que é uma grande lição para nós pastores. Vão fazer a minha obra, e eu posso sustentar vocês aonde eu quiser e da maneira que eu quiser. Jesus era o dono do mar, o dono dos peixes. Por isso ele pôde dar ali, tão próximo da praia, 153 grandes peixes, aqueles apóstolos. E Jesus, então, é naquela ocasião que ele faz as 3 perguntas a Pedro: Simão, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ele disse: então faça algo por mim, vá pastorear as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Ah, Senhor, eu te amo. Então faça algo por mim, vá cuidar das minhas ovelhas. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, faça o que eu mandei. Nós dizemos que amamos a Deus, que amamos ao Senhor Jesus. O amor é aquele que se dá, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você ama a Deus, então o que você tem dado a Deus? As sobras, os restos, resto do tempo, resto das tuas finanças? Não, você tem que dar o primeiro. Deus é quem te sustenta. Então, nesta manhã de domingo, que comemoramos a ressurreição de Cristo, coloque Ele em primeiro lugar. Pregue o Evangelho, divulgue a morte e a ressurreição de Cristo para perdoar o pecado de todo aquele que nele crê. Dê o primeiro lugar em sua vida a Cristo. Deixe o seu reino e a sua vontade para depois, e coloque o reino de Deus e a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Você que diz que ama o Senhor Deus, que ama o Senhor Jesus Cristo, pois faça, pregue o Evangelho, divulgue que o túmulo está vazio, que este é o símbolo da Páscoa para nós. O túmulo está vazio, o Cordeiro foi sacrificado, mas ressuscitou. Que Deus lhe abençoe nesta manhã de domingo de Páscoa. Que Deus lhe fortaleça. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai amado, nós te agradecemos pela ressurreição de Cristo. Te agradecemos pelo túmulo vazio, porque o Senhor hoje está à tua destra, intercede por nós, depois de ter feito o sacrifício para a nossa salvação. Somos gratos, Senhor, por Cristo, nosso Senhor e Salvador, no nome de quem nós agradecemos, te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, hoje à noite, às 19 horas, o culto aqui ao vivo, com parte do grupo de louvor cantando
uma mensagem sobre a ressurreição de Cristo e as implicações para a nossa vida. Não perca, às 19 horas, já esteja aí com fé no Face. Eu vou estar ao vivo aqui com o grupo de louvor, cantando, lendo a palavra de Deus e pregando. Deus lhe abençoe neste domingo, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.